Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto. Hoje eu quero trazer várias matérias aqui para vocês que vão mostrar as várias ciências que estão comungando, num projeto único, num objetivo único, que é a criação de uma espécie de ser à imagem e semelhança nossa, do ser humano, que é uma espécie de besta cibernética. Vamos ver aqui tudo o que está avançando nesse setor, pelo menos as mais recentes novidades, para que vocês estejam atentos e sabendo dosar o tempo em que nós estamos, em que momento que isso vai acontecer, a tal da singularidade e do advento desse elemento surpresa para a maioria dos demais, que dormem e não se apercebem do que está vindo. Não nós, mas aqueles que não estão nem aí para isso. Bom, primeiramente essa questão aqui, superneurônio artificial faz tudo, da detecção da luz ao processamento por inteligência artificial. Isso aqui é fundamental para você criar um ser senciente. Ele tem que ter um neurônio. Aqui eles estão falando de um superneurônio artificial, mas eu já falei para vocês. Eles vão criar um ser que tenha neurônio humano e misturado com máquinas, com esse tipo de neurônio artificial aqui que eles chamam de superneurônio agora. Nos sistemas de visão de máquinas mais modernos, baseados em inteligência artificial, a informação óptica é capturada por uma câmera digital de alta velocidade e, em seguida, o sinal digital é processado usando algoritmos de aprendizado de máquina. Seja em uma linha de inspeção de produtos em uma indústria ou em um veículo autônomo, isso exige que a grande quantidade de dados, a maior parte redundantes, já que nem tudo muda de um quadro de imagem para outro, tem que ser transferido dos sensores para as unidades de processamento, CPUs, o que gera uma latência elevada e um alto custo de energia. O que eles estão dizendo aqui é que esse superneurônio artificial é capaz de detectar, ler, processar e ainda armazenar a informação de cada pixel da imagem em modo não volátil. Esse novo componente viabiliza a criação de plataformas completas de visão neuromórfica e processamento neuromórfico por meio de computação na memória. Ou seja, eles estão criando um sistema parecido com o do ser humano, dos neurônios humanos, que captam essa grande quantidade de informações. Vocês imagine a quantidade de pixels que um olho humano capta a cada milésimo de segundo. A cada segundo, então, nem se fala. Então, imagine se um computador tivesse que processar a qualidade de imagem que nós, seres humanos, captamos. Ele não seria capaz. Então, eles estão copiando o sistema de neurônios humanos, criando esse tal de superneurônio artificial, porque senão o CPU sobrecarrega, ele não consegue processar aquela grande quantidade de imagens, e aí, para que ele pudesse então processar isso numa velocidade adequada, ele gastaria uma imensidade de energia, se tornaria inviável. Imagine você criar um robô, um humanoide que tivesse que carregar uma bateria do tamanho de um carro nas costas, para poder processar toda a série de informações que nós processamos ao mesmo tempo. Eu falei só da visão, mas você imagine a quantidade de som que nós ouvimos, desde o infrassom, muitos conseguem ouvir aquele zumbido, até o ultrassom, a quantidade de escala muito grande, a quantidade muito grande de sons. Nós processamos toda uma série de sensores, de tato, na pele, enfim, olfato. Então, a capacidade do neurônio humano ele supera em muito qualquer computador quântico hoje existente. Mas então é por isso que eles vão copiando a capacidade natural. E, como eu tenho dito, eles vão chegar em um ponto, e já estão fazendo isso, eu já mostrei aqui para vocês, em que eles vão ter de misturar o neurônio humano com as máquinas, porque eles não vão conseguir criar a beleza, a formosura, a força e a capacidade do cérebro humano que foi criado pelo Criador. Então eles só conseguem copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V do cérebro humano para misturar então com as máquinas aí que eles estão fazendo. E aí, primeiro eles humanizam os robôs, vão lá e colocam neurônios humanos num robô, e depois eles vão robotizar os seres humanos. Aí eles vão colocar esses superneurônios artificiais dentro do cérebro dos incautos, dos ignorantes que acham que vão fazer grande vantagem, modificando aquilo que nós temos naturalmente dado pelo Criador, que é imensamente mais potente e capaz do que qualquer coisa que o ser humano possa inventar em substituição. Mas isso aqui faz parte, isso é um dos setores que eles estão avançando, os neurônios, para esses processamentos.
Agora isso aqui, ó, uma matéria líquida metálica pulsa ritmicamente rumo a coração e pulmão biônicos. O que torna o coração tão fantástico, o nosso pulmão tão fantástico? Nós não precisamos controlá-los, eles trabalham sozinhos, é como se eles tivessem um cérebro próprio. Nós estamos dormindo, eles estão pulsando, nós estamos com o nosso cérebro desligado, o pulmão continua respirando. Então, como é que eles vão copiar isso? Eles encontraram, então, agora uma matéria que pulsa. Os chamados materiais não vivos estão cada vez mais parecidos com seus equivalentes naturais que inspiram sua criação. Então, eles têm de copiar não só o cérebro humano, mas os órgãos inferiores, né? Embora sejam materiais não biológicos e muito distantes de qualquer coisa que se assemelhe à vida, esses materiais já imitam o modo como o cérebro guarda informações e até apresentam memória neuromórfica, viabilizando novas arquiteturas de computação e de armazenamento de dados e abrindo novas possibilidades na robótica e na medicina. Mas faltava fazer com que esses materiais funcionassem nas mesmas condições aquosas dos tecidos vivos, para aproximá-los ainda mais dos tecidos vivos e viabilizar os primeiros experimentos em biomedicina. Por quê? Por que a biomedicina? Porque amanhã ou depois eles vão querer colocar um coração biônico nas pessoas, mais ou menos como a ficção do Homem de Ferro fez, né? Tudo aquilo que a gente vê na ficção, as pessoas um dia não vão mais se espantar em ver no mundo real. O cyberpunk, né, vai se tornar algo que vai ser visto nas ruas. Isso aí não está muito longe, tá, pessoal? Inclusive... Bom, deixa para lá, eu ia falar o nome de uma pessoa que é muito conhecida aqui no Brasil, que está patrocinando esse tipo de ideia aí, mas essas pessoas elas nem estão com maldade no coração, elas estão fazendo isso pensando no bem-estar do ser humano, a substituição de órgãos faltantes, de membros faltantes, então eles não estão mal intencionados, mas não percebem o perigo que há por trás disso, né? Então, o Jianei Gao e colegas da Universidade de Tsinghua e do Instituto Técnico de Física na China conseguiram mais do que isso. Eles criaram uma espécie de matéria líquida artificial, né? O DNA aquoso, mas artificial. Similar de um biotecido que apresenta pulsações similares aos ritmos naturais do coração e do pulmão, pulsações estas que podem ser usadas para gerenciar suas funções. Então, é como que criar um órgão independente do corpo com a seu próprio cérebro, ou como os animais, né, eles têm o seu próprio instinto, eles trabalham sozinhos, né? Então faz parte também, além do cérebro, os órgãos inferiores. E o ChatGPT, né, ele faz parte dessa capacidade de aprendizado das máquinas, o chamado machine learning, né? Como é que vão ensinar esse cérebro artificial? Eles vão pegar o robozinho, colocar dentro de uma escola, como as crianças vão ficar lá 4, 5 horas dentro de uma sala de aula para aprender a escrever, vão ensinar matemática, física, biologia? Não. Eles vão simplesmente fazer o download dessas capacidades, né, que o ser humano, não diria nem capacidades, mas desses conhecimentos que os seres humanos acumularam ao longo do tempo e cujos quais estão hoje praticamente todos na internet. Praticamente todo o conhecimento humano hoje sofreu um upload, né? Está nas redes, né? Então, por isso que, por exemplo, o Google já foi chamado de o cérebro do mundo, né? Então, a OpenAI, que é responsável pelo ChatGPT, anunciou sua primeira conferência de desenvolvedores, marcada para 6/11. Inclusive, para quem esteve na minha última live lá na comunidade fechada, essa data aqui é uma data meio esquisita, dentro de certos eventos lá que a gente meio que está observando, mas enfim, isso não vem ao caso. Então essa conferência marcada para o dia 6 de novembro acontece em São Francisco, Estados Unidos, e vai apresentar novas ferramentas da companhia. O evento de um dia reunirá centenas de desenvolvedores de todo o mundo com a equipe da OpenAI para visualizar novas ferramentas e trocar ideias. Os participantes presenciais também poderão participar de sessões de discussão lideradas por membros da equipe técnica da OpenAI. O que eles querem? É criar um super brainstorming, né? Eles não têm mais muitas ideias para conseguir implementar o OpenAI, então eles estão trazendo os desenvolvedores, né, que já estão trabalhando com essas ferramentas para um painel de discussões, uma conferência para tirar ideias deles, na verdade, né? Eles querem ver o que essas pessoas têm para falar, vão
sugar o que tem de melhor e aí utilizar isso para implementar melhorias na inteligência artificial e no ChatGPT, que é aquilo que está avançando de mais rápido aí, naquilo que as pessoas normais têm acesso, né? Eles dizem que é pouco provável que o suposto GPT-5, né, que é um GPT mais avançado, guardado no modelo topo de linha da OpenAI, seja apresentado no evento. Em abril desse ano, Altman afirmou que a tecnologia ainda não estava em treinamento e continuaria assim por algum tempo. Hoje a gente tem acesso ao GPT-4, mas nem sempre, porque o GPT-4 às vezes ele parece que ele se transforma no GPT-3 porque ele busca informações muito antigas e aí ele diz, olha, só tem atualização até tal data. É óbvio, eles não vão liberar o que tem de mais moderno para o povo comum, né? E veja só, o Montenegro quer uma espécie de ChatGPT para quem não tem médico de família. Isso aqui eu falava lá no meio da época do flagelo. Quem é o Montenegro? Esse aqui é o ministro da Saúde lá de Portugal, né? Então ele manifestou muita expectativa de que será possível aproximar posições nas negociações entre sindicatos e governo, acusando o PSD de querer resolver a falta de médicos de família com uma espécie de ChatGPT. É exatamente o que vai acontecer. Agora veja, a própria esquerda aqui, né, os sindicatos estão brigando com o governo de esquerda de Portugal, porque o governo não está vendo meios de solucionar a falta de profissionais de medicina para a grande quantidade de idosos, né, que tem no país. Um país que se preocupa muito com saúde é um país com pessoas de mais idade, né, com a grande quantidade de idosos. Então, o que eu dizia lá durante o flagelo? Que as duas profissões, ou três até eu falava, né, as três profissões que seriam mais rapidamente substituídas pela inteligência artificial seria a profissão das áreas médicas, pelo menos uma parte dessas profissões, claro, né? As profissões da área de ensino, os professores, o ChatGPT vai se tornar o professor da criançada, e as profissões de segurança pública. Não todas as funções, mas nós já estamos vendo robôs enfermeiras, já estamos vendo agora então o Montenegro, aqui, o ministro da Saúde, querendo substituir os médicos clínicos gerais por ChatGPT. É óbvio, né? Você vai chegar lá, eu tenho tais e tais sintomas. Ele vai buscar em todo o arcabouço médico existente e vai te dar uma receita com muito mais precisão do que muitas pessoas, né, poderiam dar. Inclusive, nós sabemos que muitos profissionais acabam utilizando o próprio Google, né, para buscar alguns sintomas, né, que a pessoa apresenta, através, aliás, de alguns sintomas, buscar o que a pessoa tem. Então, o médico clínico geral, aquele que só dá a receita, ele tende a desaparecer, né, pessoal? Até o médico cirurgião, eu já vi aí, eu achei que o médico cirurgião iria demorar mais, mas a gente já está vendo aí que tem robôs cirurgiões, e isso aí vai avançar rápido, tá, pessoal? Não pense que demore. Então é engraçado aqui ver, né, que justamente aquilo que a gente falava há pouco tempo, 1 ano, 2 atrás, 3, acontecendo. O próprio governo de esquerda agora indo contra os sindicatos de Portugal, porque os sindicatos querem preservar os empregos, né, dizendo, olha, eu vou implementar o GPT aí para suprir a suposta falta de médicos. Então a inteligência artificial veio aí mesmo para tirar empregos, como a gente falava. Outra situação, o fabricante italiano põe microchips comestíveis no queijo para evitar falsificações. Até o alimento agora, né, eles estão colocando tecnologia, né? A tecnocracia babilônica está por todo canto. Há mais indústrias a ponderar e incluir tecnologia nos seus produtos, principalmente no setor farmacêutico e automóvel. Setor farma, a gente já sabe aí que eles tinham aquela ideia de colocar chips dentro de certas soluções para verificar se a pessoa tinha tomado ela ou não, né? Então, como é que eu vou saber se você não falsificou aqui esse papelzinho? O papelzinho diz que você tomou a tal solução, mas o papel aceita tudo, eu quero ter uma prova. Não, passa aí o scanner para ver se eu não tenho o tal do chip dentro do meu organismo para provar. E aí estão colocando agora até no queijo, né, esses chips aí para mostrar que aquele queijo é original, não é falsificado, enfim. Os fabricantes do Parmigiano Reggiano, um queijo original italiano incluído na lista de produtos alimentares protegidos pela União Europeia, começaram a introduzir microchips comestíveis nos seus produtos de forma a travar as falsificações.
A notícia foi avançada pelo Wall Street Journal, que destaca que os aparelhos tecnológicos são feitos de silício e têm a dimensão de um grão de areia. O silício, eu já falei para vocês aqui, ele tem muito a ver com os DIN. Por que os DIN aparecem nos desertos? Os espelhos de obsidiana são feitos de silício e tudo mais. Por que as telas dos celulares são feitas de silício? Por que os chips são feitos de silício? Já falei sobre tudo isso, buscando vídeos anteriores vocês verão, mas na comunidade fechada a gente explica melhor, né? De acordo com a marca, os chips têm um número de série único que será incluído nos rótulos de forma a conseguir rastrear o caminho que o queijo faz desde a fábrica até o consumidor. Veja que eles têm até uma capacidade de rastrear o produto, né? Então você com isso dentro do seu organismo também será rastreável, né? O Parmigiano Reggiano é um parmesão único produzido em uma região específica no norte da Itália. Custa no mínimo 100 euros a unidade. Enfim, uma forma aí que eles estão encontrando de proteger a autenticidade e originalidade do queijo, mas o que a gente tem interesse em saber aqui é que os microchips estão indo até para a comida agora, né? E aí, chegamos a essa matéria aqui. Depois eu tenho 2 videozinhos para mostrar para vocês, para nós encerrarmos, 2 ou 3. Será o fim da diálise? Rim artificial testado com sucesso. O que eu falei para vocês? Primeiro eles vão humanizar os robôs e depois robotizar a humanidade. Então agora eles vêm com a proposta, e como eu sempre digo para vocês, a tecnologia ela tem o lado bom dela, lógico, porque se não tivesse ninguém estaria avançando os estudos nisso, né? Então eles estão agora com essa promessa de acabar com a necessidade de você fazer uma diálise simplesmente instalando um rim artificial. E ele então teria sido testado com sucesso. E assim você vai, coloca uma peça aqui, outra ali, outra lá, quando vê a pessoa está quase um cyborg, né? Um ciborgue ao estilo cyberpunk. Uma equipe de cientistas testou com sucesso o implante de um rim artificial, um dispositivo bioreator que utiliza células renais humanas cultivadas em laboratório em porcos, né? Muita coisa começa nos porcos e nos macacos, né? A equipe da Universidade da Califórnia em São Francisco coletou células renais humanas num dispositivo implantável. 7 dias depois de terem sido implantados num porco, as células do interior do bioreator mantiveram mais de 90% de sua viabilidade e funcionalidade. O dispositivo simula com eficácia as funções essenciais de um rim e não apresentou quaisquer efeitos colaterais durante a semana da experiência. Estamos concentrados em reproduzir com segurança as principais funções de um rim. O rim bioartificial tornará o tratamento das doenças renais mais eficaz e também muito mais tolerável e confortável, diz o bioengenheiro. Aliás, a bioengenharia é uma das profissões aí que mais vai crescer, né? Já é algo extremamente valorizado, mas será ainda mais. Uma das maiores surpresas foi o fato de os bioreatores não terem provocado uma resposta imunológica nos porcos. Os cientistas utilizaram membranas de silicone para proteger as células renais de possíveis ataques e garantir a operação contínua e eficiente do dispositivo. Aqui não diz, mas eu imagino que essas membranas de silicone simplesmente revestem, né, o equipamento para que o organismo não sinta o impacto de ter ali silício esfregando no corpo, ou vamos mais o que? Ferro, plástico, enfim, é um objeto que você está colocando ali dentro do organismo e aí o corpo vai estranhar. Agora, se você reveste com uma membrana de silicone, o silicone já é testado aí pelas mulheres há um bom tempo, né? Ele consegue se adaptar relativamente ao corpo, né? A gente sabe que tem algumas reações negativas também a longo prazo, mas isso também não é o caso aqui. E aí, então, esse tipo de máquina, né, está sendo possível, né, de ser cogitada a implantação no ser humano. E depois nós vamos ver a própria matéria líquida metálica, né, como o Rev-9 do Terminator, né, talvez sendo implantado. E para finalizar, pessoal, off-topic. Aliás, antes do off-topic, vamos só mostrar isso aqui, ó, que é mais ou menos o que a gente tem falado. Deixa eu colocar o volume mais baixo aqui. Aquilo que a gente tem falado para vocês. Isso aqui foi mostrado em um jogo. Eu não sei o que é exatamente isso aqui, eu imagino que sejam pessoas que colocaram algum tipo de dispositivo externo para simular, né, que eles são ciborgues. Eu não acredito que isso aqui seja nenhum tipo de ciborgue verdadeiro, mas duvidar eu já não duvido de nada, porque a ciência tem avançado a uma velocidade muito grande. Mas eu acredito que são pessoas simulando ciborgues,
para mostrar mesmo para as pessoas que isso aqui está vindo. E é mais ou menos isso aqui que eu imagino que vem por aí, né? Esse tipo de implante, o estilo cyberpunk, olhos artificiais, eu não consigo enxergar, mas a mistura de célula-tronco com tecnologia vai criar um olho que vai substituir as necessidades que as pessoas têm, pelo menos parcialmente. E agora sim, off-topic, isso aqui para finalizar. Primeiro, um vídeo da Turquia. A Turquia tem apresentado aí fenômenos que estão fugindo totalmente do normal. É um dos países que mais tem sido afetados, aparentemente, né, pelo aquilo que a gente tem percebido como uma mudança da questão magnética da Terra, né? Então, são imagens até espantosas, né, de você observar. Isso aqui, pessoal, eu não faço ideia de onde que chegou a mim. Agradeço, inclusive, a todos que enviaram todas essas matérias, esses vídeos, né? Eu não sei onde é isso aqui. Me parece um tipo de círculo luminoso, esfumaçado, parece até fumaça que talvez está refletindo a luz do sol, mas ela é muito estranha, né? Ela está aí com um comportamento anômalo, então não vou afirmar nada do que seja, mas normalmente esse tipo de círculo aqui, pelo que a gente estudou e já mostrou aqui para vocês, ele emerge a partir de buracos na Terra, então é como que fosse uma baforada de um vulcão, né? Então, ao invés de ser aqueles círculos que as pessoas fazem com fumaça de fumo, né? É como se a Terra estivesse expelindo esses círculos, né? Ela sai de vulcões e de buracos, então mostrando algum tipo de atividade vulcânica acontecendo no local. Isso aqui está cada vez mais comum. E agora isso aqui eu acho que é fake, o que eu acho que é mais suspeito, que eu geralmente deixo por último, mas também não duvido que não seja uma espécie de holograma refletida nos céus, né? Então, primeiro há um raio e depois aparece uma espécie de holograma de um homem caminhando nas nuvens, né? Eu acho que isso é CGI, porque senão teria que ter sido muita coincidência eles terem começado a projetar a imagem aí pelo Bluebeam justamente na hora em que o raio cai, né? Eu acho que simplesmente eles pegaram algo que já tinha acontecido aí e aí juntaram com o CGI. Se você sabe de algo a mais, eu trago isso aqui justamente para que você comente. É o que tem de menos credibilidade no vídeo de hoje. Tá bom, pessoal? Esse era o vídeo de hoje, então. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.